Na criança, continua valendo as medidas de permeabilização manuais. Então, por exemplo, os princípios são os mesmos. Eu não devo realizar movimentos desnecessários e não essenciais na coluna do meu paciente. Se eu identifico, por exemplo, que eu tenho um paciente com a queda da base da língua, então o paciente está lá na cena, apresentando, por exemplo, o ronco, que a língua está obstruindo ali a viária dele, o que a gente pode fazer? Fazer um jaw thrust, por exemplo. Ó, posiciono aqui, ó, os meus polegares, né? Primeiro dedo aqui na região maxilar do paciente, chego aqui ó, no ângulo da mandíbula e ó, realiza essa tração mandibular, né, mantendo a restrição do meio da coluna. Então, a ideia aqui é justamente você tracionar, tá bom? Para poder você, já que a língua, perceba aqui, ó, por exemplo, ó, ela conecta-se à mandíbula. Então, quando o paciente cai a base da língua aqui pelo relaxamento do nível de consciência, a ideia é você trazer para a região anterior, trazer para cima aqui. Então, a ideia aqui é justamente essa, ó. Realizei aqui meu procedimento, tá bom? Permeabilizei a viária do paciente. Outras possibilidades, outras preferências que acabam podendo ser utilizadas. Posso utilizar, por exemplo, um chin lift? Posso sim, tá bom? Então, eu chego aqui, ó, realiza essa tração também do mento do paciente. Tá bom? Justamente para poder permeabilizar a via aérea. Tá bom, pessoal? E aí, lembrando aqui, ó, olha que interessante. Você pega aqui um bebezinho desse, né? Ele tem a tendência a ficar assim, ó. Às vezes, a questão, você bate o olho ali no TAP e aí vê que ele tem um comprometimento, algum grau de comprometimento no TAP, que fale a favor de respiração, até mesmo de coloração. Você pode ter o quê? Ó? Você pode ter uma viária do paciente obstruída justamente pelo próprio posicionamento dele. A cabeça é um pouco maior e aí você tem essa tendência a fazer essa hiperflexão. Então, o que pode ser realizado num contexto desse? Aí você pode, por exemplo, utilizar ó, uma espécie de algum tipo de coxim, tá bom? Obviamente, pessoal, aqui eu estou demonstrando apenas o procedimento. Todas essas técnicas elas devem ser realizadas de maneira em bloco, que você evite o movimento desnecessário. Mas eu vou posicionar a etapa final aqui, tá? Então, por exemplo, você colocou um coxinho aqui, ó, nessa região do paciente, então você já tem uma tendência a manter ele mais na posição neutra, porque você elevou justamente o torso do paciente, tá bom? Então, assim, você vai posicionar um paciente pediátrico numa prancha rígida, se foi essa a preferência que você utilizou, né? Então, vamos supor que você utilizou o método de remoção do solo do paciente, a cavaleira, por exemplo. Então, na própria prancha rígida, você já pode se antecipar, posicionar esse coxinho na região do torso, onde você vai apenas levantar o paciente quando a prancha ela for posicionada no local correto, que você descer, já está ali com o coxinho posicionado, já se antecipando a essa questão aqui da desproporção da cabeça em relação ao corpo e manutenção da via aérea pérvia do paciente, tá bom? E aí agora a gente vai falar aqui para vocês, pessoal, dos dispositivos simples de permeabilização. Então assim, o paciente tem queda da base da língua, porque ele tem, por exemplo, ó, qualquer um desses que tem grau de comprometimento aqui, ó, na parte do sistema nervoso central, ele pode fazer queda da base da língua. Tirando o PCR aqui, que ele vai fazer e eu tenho que permeabilizar antes de ventilar. Então eu posso ter aqui, posso ter aqui, posso ter aqui, né? Um trauma isolado, sistema nervoso central, insuficiência respiratória e choque descompensado. Vai ter comprometimento do sistema nervoso central? Vai. Sistema nervoso central, ele não vai atuar muito bem no tônus muscular, vai relaxar, vai perder esse tônus, essa flacidez muscular, pode levar a queda da base da língua aqui, aqui e aqui. Então o que eu posso fazer? Inicio com manobras de permeabilização manual e aí a gente pode evoluir com outros tipos de dispositivo. Então eu tenho aqui ó, a cânula orofaríngea, certo? Que muitos de vocês já conhecem, a maioria. Qual é a nossa especificidade? Vamos lá. Primeiro, medição continua valendo os mesmos parâmetros. Então, por exemplo, eu tenho que fazer com que eu utilize uma cânula que pela maioria das recomendações que a gente encontra na literatura, isso existe uma variação de literatura, mas a gente encontra na maioria delas essa medição aqui, ó, desde o lobo da orelha até a rima labial do paciente. Então, por exemplo, se eu pegar uma dessa aqui, tá adequado e ultrapassou demais, certo? Então, ela pode acabar obstruindo a viária do paciente. Se eu pegar uma dessa aqui, por exemplo, tá adequado? Também não. Ela pode acabar empurrando ainda mais a língua do paciente. Então, vamos lá. Essa aqui... Estou até na dúvida se talvez, acho que essa aqui ficou mais adequada, ó, desde o lobo da orelha até a rima labial do paciente. Agora, pessoal, qual é a diferença, certo? No adulto, a gente tem a possibilidade de fazer uma técnica que ela é mais simples. Você entra com a cavidade aqui, ó, essa cavidade voltada para cima, no palato do paciente e rotaciona. Só que na pediatria isso não é tão adequado. Por quê? Porque as estruturas ósseas, elas ainda são mais frágeis, tem risco de lesão, a vascularização acaba sendo um pouco maior, então é mais risco de sangramento, mais risco de lesão. Se a gente passar assim, ó, ela deslizando pelo céu da boca do paciente. Então, qual é a recomendação que a gente tem aqui, ó, por exemplo, ó, você utilizar um abaixador de língua, como esse aqui, certo? Então você vai baixar a língua do paciente, já posicionar na posição anatômica, não é essa que eu quero colocar, então você já entra com ela assim, ó,
Pronto. Posicionou. Então, olha que bacana. Pequenos detalhes que podem fazer grande diferença. Porque assim, se eu faço a técnica convencional, que a gente costuma fazer no adulto, corre risco de quê? Gerar mais danos ao paciente. E aí eu quebro um dos principais princípios, que é o de não gerar mais danos ao paciente. Segundo, posso gerar um sangramento na veia do paciente. Isso é grave? Pode ser grave demais, pessoal. Então você gerar um grau de uma obstrução por um construir um líquido, né? Às vezes você não tem ainda ali em tempo hábil um aspirador de ponta rígida, alguma coisa assim, para que você consiga fazer essa intervenção. Então a ideia aqui é a gente fazer sempre na hashtag como deve ser, tá bom? Então a gente vai aqui estar sempre prezando por fazer as nossas condutas conforme o padrão ouro que a gente tem a nível de evidência científica. E hoje a nossa principal recomendação na pediatria é justamente passar uma cânula orofaríngea dessa forma que vocês viram aqui, tá bom? Aí vamos lá. A gente tem aqui, ó, essa aqui é até de um adulto, mas o que eu quero falar para vocês, essa aqui é a cânula nasofaríngea. Qual é a dica aqui? Quando você tem um paciente que tem, por exemplo, uma lesão de base de crânio, e aí vocês têm alguns sinais característicos, né? Sinal de Guaxinim, que é essa equimose periorbital aqui nos olhos, né, do paciente, tem o sinal de Battle, da batalha, que às vezes faz uma equimose aqui, ó, atrás da orelha do paciente, que é chamado de retroauricular, ou tem líquor saindo, né, licorragia, por essas cavidades ou nasal, ou até mesmo auditiva aqui. O que que acontece? Corre o risco da base do crânio ter o local que ela lesionou, que ela fraturou, ser justamente essa mais próxima da cavidade nasal. E aí, ao você passar uma cânula dessa, você pode acabar, ó, fazendo um trajeto errado e indo para a caixa craniana do paciente, gerando uma lesão no sistema nervoso central dele. Isso é contraindicação absoluta? Já foi um tempo atrás. Hoje em dia é uma contraindicação relativa. Assim, opa, se você suspeita de lesão de base de crânio e você tem um outro dispositivo que você pode utilizar, talvez seja mais prudente você optar por esse outro para você evitar gerar mais danos ao paciente. Só que tem um outro probleminha. O paciente, para ele aceitar a cânula orofaríngea, que foi essa que eu utilizei, ele precisa estar com o reflexo do vômito abolido, porque senão ele não tolera. Você vai posicionar e ele vai induzir vômito e ele pode vomitar e acabar obstruindo a via aérea, aspirando aquilo ali, aquele conteúdo para a via aérea inferior dele, que é o que a gente não quer também. Tá, mas falando da cânula naso, o paciente ele já tolera, independente do reflexo do vômito estar preservado ou abolido. Então o paciente que tem o reflexo do vômito preservado, ele tende a tolerar essa cânula naso. Então ela tem esse benefício, porém com o risco de você fazer um falso trajeto. Agora, como é que eu posso diminuir esse risco do falso trajeto? Ao invés de você passar a cânula, óbvio, você vai lubrificar ela, por exemplo, com a lidocaína, para poder progredir mais fácil e tudo mais, e até gerar uma espécie de analgesia. O que é que você pode fazer na sua técnica de inserção? Isso vale para o adulto também. É o seguinte, ao invés de você inserir a cânula naso nesse sentido aqui, ó, você coloca ela o mais próximo de 90 graus possível. Porque o mais próximo de 90 graus possível, eu tento garantir uma maior probabilidade de que ela desça para a via aérea do paciente, ao invés de fazer um falso trajeto. Perfeito? Então, sempre que a gente optar por utilizar uma cânula naso, o ideal é que a gente opte por utilizar ela, progredindo ela o mais próximo do 90 graus, para que ela faça o caminho que a gente quer, que é justamente esse aqui. Só lembrando que a medição dela vai ser um pouco parecida, mas vai vir aqui, ó, desde o lobo da orelha até a ponta do nariz do paciente, tá bom? Então seria basicamente isso. Essa aqui estaria mais excessivo para o paciente. Bom, aqui foi para demonstrar para vocês os princípios.